O milionário ateu casou por interesse, mas o amor dela o fez acreditar em milagres. Ele zombava de tudo que não podia comprar, até que uma mulher simples o fez enxergar o invisível. A chuva batia forte nas janelas do escritório no quarto mais do andar do edifício empresarial na Faria Lima. Rafael Mendonça observava a cidade de São Paulo se estender infinitamente sob o céu cinzento, as luzes dos carros formando rios dourados nas avenidas congestionadas. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa de mogno, enquanto aguardava a ligação que definiria o futuro de tudo que havia construído. Senhor Mendonça? A voz de sua secretária soou pelo interfone. O senhor Yamamoto está na linha. Rafael respirou fundo e atendeu. Do outro lado, a voz fria do investidor japonês ecoou em inglês. Rafael, depois de analisar os números, decidimos retirar nosso investimento. 3 meses. É o tempo que você tem para encontrar os 50 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael desligou o telefone e se recostou na poltrona de couro, sentindo o peso de 15 anos de trabalho desmoronando. Sua empresa de tecnologia, que havia revolucionado o setor de automação industrial no Brasil, estava à beira do colapso. Como isso foi acontecer? Murmurou para si mesmo, passando as mãos pelos cabelos escuros. Desde os 18 anos, quando perdeu os pais em um acidente de carro, Rafael havia jurado que nunca dependeria de nada além de si mesmo. Não havia Deus, não havia destino, apenas trabalho duro e decisões inteligentes. E agora, mesmo com toda a sua lógica e planejamento, estava prestes a perder tudo. A porta se abriu e Marcelo Ferreira, seu advogado e melhor amigo desde a faculdade, entrou sem cerimônia. Alto e de óculos, Marcelo carregava uma pasta que pareceu pesada demais para o momento. Pelo seu rosto, imagino que o Yamamoto não mudou de ideia, disse Marcelo, sentando-se na poltrona em frente à mesa. 3 meses, Rafael respondeu secamente. 50 milhões ou a Mendonça Tech vira história. Marcelo abriu a pasta e retirou alguns documentos. Bom, talvez eu tenha uma solução. Você não vai gostar, mas é a única opção viável que encontrei. Rafael arqueou uma sobrancelha. Estou ouvindo. Lembra do João Santos, o dono da pequena metalúrgica na Zona Leste? Vagamente. O que ele tem a ver com isso? Marcelo colocou uma foto aérea sobre a mesa. O terreno dele. São exatamente os 15 hectares que você precisa para construir a nova fábrica. Com essa expansão, você conseguiria fechar o contrato com a Mercedes e salvar a empresa. Rafael estudou a imagem. O terreno era perfeito. Localização estratégica, acesso direto à rodovia Presidente Dutra, infraestrutura adequada. E qual é o problema? Faz uma oferta. Já tentei. João Santos não quer vender por dinheiro algum. Marcelo fez uma pausa dramática. Mas ele tem uma filha. Marcelo, não me diga que você está sugerindo o que eu estou pensando. Isabela Santos, 28 anos, enfermeira, solteira. João está desesperado para vê-la casada e estabelecida. Ele deixou claro que o terreno seria o dote de casamento da filha. Rafael se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Você enlouqueceu? Estamos em 2024, não no século XVIII. Não vou me casar com uma estranha por um pedaço de terra. Não precisa ser para sempre, Marcelo insistiu. 2 anos, tempo suficiente para você construir a fábrica e estabilizar a empresa. Depois um divórcio amigável e cada um segue sua vida. Rafael riu amargamente. E você acha que essa Isabela toparia um esquema desses? A família Santos está falida, Rafael. A metalúrgica deles deve 6 meses de aluguel e está prestes a fechar. Eles precisam desse casamento tanto quanto você. O empresário ficou em silêncio por longos minutos, observando a chuva escorrer pela vidraça. Pensou nos 1000 funcionários que dependiam dele, nos 15 anos de suor e sacrifício, no legado que seus pais jamais veriam. A lógica era cristalina, um casamento temporário por interesse mútuo, sem sentimentos, sem complicações. Arranje um encontro, disse finalmente, sua voz fria como o concreto da cidade lá embaixo. O hospital municipal da cidade Tiradentes, fervia de atividade mesmo às 7 da manhã. Isabela Santos ajustava o jaleco branco enquanto caminhava pelos corredores lotados, cumprimentando colegas e pacientes com o sorriso caloroso que se tornara sua marca registrada.
Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque prático e seus olhos verdes refletiam a determinação de quem sabia exatamente qual era seu propósito no mundo. Raíza, graças a Deus você chegou, exclamou Carla, uma técnica de enfermagem que corria ao seu encontro. O menino do leito 12 está perguntando por você desde ontem. Isabela sorriu e acenou. Já vou vê-lo. Como está a Dona Maria? Melhorando. Os antibióticos estão fazendo efeito, mas ela continua dizendo que só vai ficar boa depois que você fizer suas orações especiais. Caminhando pela ala pediátrica, Isabela sentia o coração apertar e se aquecer ao mesmo tempo. Ali estava seu mundo. Crianças que precisavam não apenas de medicamentos, mas de esperança. Idosos abandonados que encontravam em sua presença a única família que lhes restava. Jovens feridos pela violência urbana que aprendiam a acreditar novamente na bondade humana. Tia Isa. A voz aguda de Miguel, de apenas 6 anos, ecoou pelo corredor. O menino estava internado há 2 semanas, esperando uma cirurgia cardíaca que o SUS ainda não havia conseguido agendar. Oi, meu príncipe. Isabela se ajoelhou ao lado da cama, ajeitando o ursinho de pelúcia que Miguel segurava. Como você está se sentindo hoje? Meu peito está doendo, mas a mamãe disse que Jesus vai me curar logo, logo. Isabela segurou a pequena mão do menino, sentindo as lágrimas ameaçarem escapar. Sua mamãe está certa, Miguel. Às vezes os milagres demoram um pouquinho, mas eles sempre chegam na hora certa. Depois de passar a manhã cuidando dos pacientes, Isabela se dirigiu ao vestiário para trocar de roupa. Era seu dia de folga à tarde, mas antes precisava resolver um assunto que a atormentava há semanas. No espelho, observou o próprio reflexo, as olheiras que o trabalho duplo havia deixado, a palidez de quem dormia poucas horas por noite, mas principalmente os olhos que ainda brilhavam com fé inabalável. Sua fé era a herança mais preciosa que recebera dos pais. Maria Santos, sua mãe, sempre dizia que Deus tinha um plano perfeito para cada pessoa e que, às vezes, os caminhos mais difíceis levavam às bênçãos mais lindas. João Santos, seu pai, complementava que o trabalho honesto e a confiança em Deus eram os únicos tesouros que ninguém poderia roubar. Agora, enquanto dirigia seu Fiat Uno 2010 pelas ruas esburacadas rumo à Zona Leste, Isabela rezava silenciosamente pela família. A metalúrgica Santos estava prestes a fechar as portas, e seu pai, aos 60 anos, não sabia mais como sustentar os 8 funcionários que dependiam dele há décadas. Deus, eu sei que o Senhor tem um plano, murmurou enquanto parava no sinal vermelho. Mas se puder dar uma dica de qual é, eu ficaria muito grata. Chegando à pequena casa onde crescera, Isabela encontrou os pais sentados à mesa da cozinha, cercados por pilhas de contas e papéis. O ambiente estava pesado, e pela primeira vez na vida, viu o pai com os ombros curvados pelo peso da derrota. Filha, Maria se levantou rapidamente, tentando esconder as lágrimas. Não esperávamos você hoje. Vim almoçar com vocês. Estava com saudade. Isabela beijou a testa dos pais e sentou-se à mesa. Pai, como estão as coisas na metalúrgica? João suspirou profundamente. Não muito bem, minha filha. Talvez seja a hora de aceitar que fracassei. O senhor nunca fracassou em nada, Isabela protestou. Criou uma empresa honesta, sustentou nossa família por 30 anos, deu emprego para várias pessoas. Isso não é fracasso. Mas agora não consigo mais. Os bancos não querem emprestar. Os clientes estão pagando cada vez mais tarde e eu... João parou, como se as palavras fossem pesadas demais. Maria segurou a mão do marido. Apareceu um advogado aqui ontem. Disse que tem um cliente interessado no nosso terreno. Isabela franziu a testa. Interessado como? Para casamento, João respondeu, evitando o olhar da filha. Um empresário de São Paulo. Seria um arranjo financeiro. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho do trânsito lá fora. Isabela sentiu o coração acelerar, mas não de medo. Era quase como se uma voz interior sussurrasse que este era o momento pelo qual havia estado se preparando a vida inteira. Contem-me tudo, disse ela, sua voz firme e serena. O restaurante Fazano, no coração dos jardins, era o tipo de lugar onde Isabela nunca havia posto os pés.
O ambiente sofisticado, com suas luminárias de cristal e mesas cobertas por toalhas de linho branco, parecia um cenário de filme. Ela ajustou nervosamente o vestido azul marinho, o mais elegante que possuía, e verificou o relógio. Eram exatamente 7 da noite. Rafael já estava sentado em uma mesa reservada quando ela chegou. Levantou-se cavalheirescamente, e Isabela ficou surpresa com a própria reação. Esperava encontrar um homem arrogante e frio, mas o homem à sua frente, embora claramente acostumado ao luxo, tinha olhos que revelavam uma tristeza profunda. Isabela Santos, presumo. Rafael estendeu a mão, notando imediatamente como ela estava fora de lugar naquele ambiente, mas sem demonstrar qualquer desconforto. Sim, Sr. Mendonça. Obrigada por aceitar se encontrar comigo. Isabela apertou a mão dele, sentindo a firmeza e, ao mesmo tempo, a suavidade inesperada do cumprimento. Enquanto se sentavam, Rafael observou a mulher à sua frente discretamente. Isabela era diferente do que imaginara. Não havia nada de calculista em seus gestos. Ao contrário, ela irradiava uma serenidade genuína que o desconcertou. Seus olhos verdes eram diretos, honestos, sem a menor tentativa de sedução ou manipulação. Eu imagino que esta situação seja tão estranha para a senhorita quanto é para mim. Rafael começou, decidindo ser direto. Na verdade, Sr. Mendonça, eu gostaria de ser honesta desde o início. Isabela entrelaçou as mãos sobre a mesa. Meu pai me contou sobre sua proposta. Sei que não é um casamento tradicional. E o que a senhorita pensa sobre isso? Isabela respirou fundo. Penso que, às vezes, Deus nos coloca em situações que testam nossa fé e nossa coragem. Minha família precisa desse terreno tanto quanto o senhor. A diferença é que eu não vejo isso apenas como um negócio. Rafael arqueou uma sobrancelha. Como assim? Acredito que duas pessoas podem ajudar uma a outra de maneiras que vão além do financeiro. Talvez possamos encontrar uma amizade genuína nesse arranjo. A simplicidade da resposta pegou Rafael desprevenido. Durante toda a sua vida adulta, cada relacionamento havia sido uma negociação, cada conversa uma estratégia. Ali estava uma mulher propondo algo que ele havia esquecido que existia: honestidade pura. Senhora Santos, Rafael fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Preciso deixar claro que não sou um homem religioso. Na verdade, sou completamente cético em relação a questões espirituais. Isabela sorriu suavemente. E eu preciso deixar claro que minha fé é a base de tudo que sou. Não espero que o senhor compartilhe minhas crenças, mas espero que as respeite. Isso é possível para a senhorita? Casar-se com alguém que não acredita em nada do que considera sagrado? Isabela ficou em silêncio por alguns momentos, seus olhos focados em algum ponto além da janela. Sabe, Sr. Mendonça, Jesus comeu com coletores de impostos e prostitutas. Acho que posso jantar com um empresário ateu. A resposta arrancou de Rafael algo que não acontecia há meses. Um sorriso genuíno. Touché. O garçom se aproximou para anotar o pedido. Rafael pediu salmão grelhado e vinho tinto. Isabela escolheu o prato mais simples do cardápio: frango ao molho branco e água com gás. Fale-me sobre seu trabalho, Rafael disse, genuinamente curioso. Os olhos de Isabela se iluminaram imediatamente. Trabalho no Hospital Municipal da cidade Tiradentes. É desafiador, mas é onde sinto que faço diferença. Ela começou a contar sobre Miguel, sobre Dona Maria, sobre as pequenas vitórias diárias que tornavam tudo valer a pena. Rafael se encontrou escutando com uma atenção que o surpreendeu. Havia uma paixão na voz de Isabela que ele não ouvia há anos. Era como se ela falasse de uma missão, não apenas de um emprego. E o senhor? Isabela perguntou. Como começou na área de tecnologia? Rafael hesitou. Fazia muito tempo que alguém perguntava sobre suas motivações, não apenas sobre seus resultados. Comecei aos 18 anos, depois que meus pais morreram. Precisava provar que podia sobreviver sozinho, sem depender de ninguém nem de nada. Deve ter sido muito difícil perder os pais tão jovem. A compaixão genuína na voz de Isabela fez algo se mover no peito de Rafael. Foi. E foi quando decidi que não havia nenhum plano divino, nenhum propósito maior. Apenas o que construímos com nossas próprias mãos. Entendo, Isabela disse suavemente. A dor às vezes faz isso conosco. Faz parecer que estamos sozinhos no universo.
Rafael a observou atentamente. E a senhorita nunca duvidou? Nunca se perguntou por que um Deus amoroso permitiria tanto sofrimento? Claro que sim. Quando vejo crianças doentes, famílias destroçadas, injustiças, às vezes grito com Deus. Isabela sorriu tristemente. Mas então vejo um milagre pequeno, uma cura inesperada, uma família que se reencontra, alguém que encontra força para recomeçar. E percebo que talvez os milagres não sejam grandes espetáculos sobrenaturais. Talvez sejam pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias por amor. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras. Havia algo em Isabela que o desafiava de uma forma que nunca havia experimentado. Ela não tentava convencê-lo. Apenas era autenticamente ela mesma. Então, Rafael disse finalmente, se decidirmos seguir em frente com isso, quais seriam suas condições? Isabela respirou fundo. Respeito mútuo. Honestidade sempre. E 2 anos, como o senhor sugeriu. Tempo suficiente para ambos conseguirmos o que precisamos. Concordo. E as minhas condições? Aparições públicas quando necessário, discrição total sobre a natureza do nosso acordo e liberdade pessoal para ambos. Isabela estendeu a mão. Então temos um acordo, Sr. Mendonça. Rafael apertou a mão dela, sentindo uma estranha sensação de que estava prestes a embarcar em algo muito mais complicado do que um simples acordo comercial. 3 semanas depois, a Casa dos Santos parecia ter sido invadida por um pequeno tornado de atividades. Maria Santos corria de um lado para o outro, coordenando os preparativos do casamento civil que aconteceria no final da semana. A cerimônia seria simples, apenas as famílias e algumas testemunhas, mas para Maria era o casamento da filha, e isso merecia toda a sua dedicação. Isabela observava a mãe com um misto de carinho e culpa. Mãe, a senhora não precisa fazer tanto. É apenas uma formalidade. Formalidade, nada. Maria parou de dobrar guardanapos e encarou a filha. É o seu casamento, Isabela. E mesmo que seja diferente, ainda é um momento sagrado. João entrou na cozinha carregando caixas de bebidas. Desde que o acordo com Rafael havia sido fechado, o homem parecia ter rejuvenescido 10 anos. A metalúrgica estava salva, seus funcionários tinham futuro garantido, e sua filha se casaria com um homem bem-sucedido. Para ele era a resposta para todas as orações. Filha, João se sentou ao lado de Isabela. Você tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Isabela segurou a mão calejada do pai. Tenho, pai. Rafael é um homem honesto e nosso acordo é claro. Além disso, ela fez uma pausa, como se organizasse os próprios pensamentos. Tenho a sensação de que há mais nessa história do que podemos ver agora. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael estava em seu apartamento na Vila Olímpia, observando Marcelo revisar os documentos do acordo pré-nupcial. O apartamento era um reflexo perfeito de sua personalidade. Moderno, minimalista, frio. Linhas retas, cores neutras, nenhum objeto pessoal que revelasse emoções ou memórias. Tudo está em ordem. Marcelo fechou a pasta. Separação total de bens, duração determinada de 2 anos, cláusulas de sigilo. É o contrato matrimonial mais empresarial que já redigi. Rafael serviu 2 copos de uísque. E você acha que estou louco? Acho que você está desesperado. Marcelo respondeu honestamente. Mas também acho que pode funcionar. Isabela parece uma pessoa diferente. Diferente como? Genuína. Em um mundo onde todo mundo tem segundas intenções, ela parece dizer exatamente o que pensa. Marcelo tomou um gole do uísque. Isso não te assusta? Rafael considerou a pergunta. Nas últimas semanas, havia pensado em Isabela mais vezes do que gostaria de admitir. Havia algo perturbador na honestidade dela, na forma como seus olhos se iluminavam quando falava sobre seu trabalho, na serenidade com que aceitara um acordo que a maioria das mulheres consideraria ultrajante. Na verdade, Rafael disse lentamente, acho que é a primeira pessoa em anos que não quer nada de mim além do que já está na mesa. E isso é bom ou ruim? Não sei ainda. O telefone de Rafael tocou. Era Isabela. Oi, Rafael, desculpe incomodar. Não incomoda. O que precisa? Na verdade, queria conversar sobre onde vamos morar depois do casamento. Sei que o acordo não especifica isso. Rafael não havia pensado nisso. Automaticamente, assumira que ela se mudaria para seu apartamento.
Você tem alguma preferência? Bem, eu preciso continuar trabalhando no hospital, então seria complicado morar muito longe. E também, Isabela hesitou, também gostaria de continuar ajudando meus pais sempre que possível. A consideração de Isabela com a família tocou algo em Rafael que ele preferiu ignorar. Que tal procurarmos algo no meio do caminho? Talvez na Vila Madalena ou Pinheiros? Isso seria perfeito. Obrigada por ser flexível. Depois que desligaram, Rafael ficou parado no meio da sala, olhando para a cidade através das janelas de vidro. Em poucos dias, teria uma esposa. Uma esposa que acreditava em milagres, que dedicava a vida a cuidar de estranhos, que o tratava com uma gentileza que ele não sabia como retribuir. Em que me meti? Murmurou para si mesmo. No dia seguinte, Rafael e Isabela se encontraram para visitar apartamentos. O primeiro era moderno demais para Isabela. O segundo, pequeno demais para Rafael. Foi no terceiro, um apartamento de 2 quartos em uma rua arborizada de pinheiros, que ambos sentiram algo diferente. Tem luz natural, Isabela comentou, caminhando até a janela da sala. E posso ver uma igreja daqui. Rafael observou o apartamento com olhos práticos. Localização boa, segurança adequada, espaço suficiente para 2 adultos que levariam vidas separadas. Serve, disse simplesmente. Isabela se virou para ele sorrindo. Serve? É assim que você toma todas as suas decisões? Funcionalidade acima de sentimentalismo. E se eu disser que acho este apartamento acolhedor? Rafael a observou atentamente. Acolhedor é importante para você? Muito. Um lar deve ser um lugar onde podemos ser nós mesmos sem medo de julgamento. Era uma filosofia tão diferente da sua que Rafael ficou momentaneamente sem palavras. Para ele, casa sempre fora apenas o lugar onde dormia entre um dia de trabalho e outro. Então que seja acolhedor, disse ele, surpreendendo a si mesmo. Isabela sorriu. E pela primeira vez desde que se conheceram, Rafael sentiu algo que não conseguiu identificar. Não era atração física, embora Isabela fosse naturalmente bonita. Era algo mais profundo, mais perigoso. Era o início de uma curiosidade genuína sobre quem era aquela mulher que havia concordado em casar com um estranho. E ainda assim, falava de milagres, como se fossem tão reais quanto o ar que respiravam. Acho que vamos nos dar bem, Isabela disse, ainda olhando pela janela. Rafael esperava que ela estivesse certa, e isso por si só já era mais esperança do que havia sentido em muito tempo. O cartório da Vila Madalena estava silencioso na manhã de sexta-feira. Rafael chegou 15 minutos antes do horário marcado, vestindo um terno azul marinho impecável, mas seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a pasta de documentos. Marcelo estava ao seu lado, servindo como testemunha e suporte moral. Ainda dá tempo de desistir, Marcelo sussurrou meio brincando, meio sério. 50 milhões de reais dizem que não, Rafael respondeu, mas sua voz soava menos convicta do que pretendia. A porta se abriu e Isabela entrou acompanhada de seus pais. Ela usava um vestido simples de cor creme que realçava seus olhos verdes, e Rafael notou que carregava uma pequena Bíblia nas mãos. Maria Santos chorava discretamente enquanto João tentava manter a compostura, claramente emocionado. Bom dia, Isabela cumprimentou Rafael com um sorriso tranquilo. Pronto para isso? Tão pronto quanto se pode estar para casar com uma estranha, Rafael respondeu, tentando soar descontraído. Isabela riu suavemente. Tecnicamente, após 3 encontros para organizar os detalhes, já não somos mais estranhos. Somos conhecidos distantes. A leveza com que ela tratava a situação ajudou Rafael a relaxar. Durante as semanas de preparação, havia descoberto que Isabela tinha um senso de humor sutil e uma capacidade impressionante de encontrar o lado positivo de qualquer situação. O juiz de paz, um homem de meia-idade com óculos grossos, os recebeu em sua sala. Bom dia, documentos, por favor. Enquanto verificava os papéis, o juiz fez as perguntas de praxe sobre estado civil anterior, residência, profissão. Rafael respondia mecanicamente, mas não conseguia parar de observar Isabela. Ela parecia genuinamente serena, como se estivesse exatamente onde deveria estar. Algum dos nubentes gostaria de fazer alguma declaração pessoal antes da cerimônia? Perguntou o juiz. Rafael ia dizer que não quando Isabela se manifestou. Gostaria de dizer algo, se possível.
Ela se virou para Rafael, seus olhos verdes sérios, mas gentis. Rafael, sei que este não é um casamento convencional, mas quero que saiba que levo a sério o compromisso que estamos assumindo. Prometo ser uma parceira honesta, respeitosa e leal durante o tempo que estivermos juntos. As palavras pegaram Rafael desprevenido. Havia algo solene na forma como Isabela falava, como se estivesse fazendo um juramento sagrado, independentemente das circunstâncias práticas que os haviam levado ali. Rafael hesitou, sentindo todos os olhares sobre ele. Eu prometo honrar nosso acordo e tratá-la com o respeito que merece. O juiz sorriu e começou a cerimônia oficial. As palavras padrão sobre deveres e direitos matrimoniais ecoaram na sala pequena. Quando chegou o momento de trocar as alianças, simples anéis de ouro que haviam comprado juntos 2 dias antes, Rafael sentiu as mãos de Isabela tremerem ligeiramente. Com este anel eu te recebo como minha esposa. Rafael repetiu as palavras formais, deslizando a aliança no dedo anelar de Isabela. Sua pele era macia e quente, e ele notou uma pequena cicatriz em sua mão, provavelmente do trabalho no hospital. Com este anel, eu te recebo como meu marido, Isabela respondeu, sua voz firme apesar do tremor nas mãos. Pelos poderes que me são conferidos, eu os declaro marido e mulher. Um silêncio estranho tomou conta da sala. Não havia beijo, não havia música, não havia celebração efusiva. Apenas 2 pessoas que haviam se tornado legalmente unidas por razões que nada tinham a ver com amor. Maria Santos quebrou o silêncio. Agora vocês podem se beijar. Isabela e Rafael se entreolharam, ambos claramente não havendo pensado nessa parte. Depois de um momento de hesitação, Rafael se inclinou e beijou levemente a bochecha de Isabela. Ela sorriu e retribuiu o gesto. Felicidades. João Santos abraçou Rafael com força. Bem-vindo à família, meu filho. O tratamento caloroso dos pais de Isabela contrastava com a formalidade que Rafael esperava. Eles genuinamente pareciam felizes, como se este fosse um casamento real baseado em amor. Depois da cerimônia, foram todos almoçar em um restaurante simples na Vila Madalena. Maria havia insistido em uma pequena celebração, e Rafael, surpreso consigo mesmo, havia concordado. Durante o almoço, João contou histórias embaraçosas da infância de Isabela. Maria mostrou fotos antigas, e Rafael se viu relaxando de uma forma que não experimentava há anos. Havia algo caloroso naquela família, uma genuína preocupação uns com os outros que ele havia esquecido que existia. Rafael, Maria disse quando as sobremesas chegaram, Isabela nos contou que você perdeu seus pais muito jovem. Deve ter sido muito difícil. Rafael enrijeceu ligeiramente. Foi há muito tempo. A dor nunca passa completamente. Maria continuou gentilmente. Mas uma família pode ajudar a carregar o peso. Isabela tocou discretamente o braço de Rafael por baixo da mesa, um gesto pequeno, mas reconfortante. Minha mãe tem a tendência de adotar todo mundo que cruza seu caminho, disse ela com carinho. E por que seria diferente com meu novo genro? Maria sorriu calorosamente para Rafael. Pela primeira vez em 15 anos, Rafael se sentiu genuinamente bem-vindo em algum lugar. Era uma sensação estranha e levemente desconfortável, mas não desagradável. Quando o almoço terminou e as despedidas foram feitas, Rafael e Isabela se encontraram sozinhos pela primeira vez como marido e mulher, caminhando pelas ruas arborizadas de pinheiros em direção ao apartamento que agora dividiriam. Seus pais são intensos, Rafael comentou. Isabela riu. Eles são amorosos. Sei que pode parecer sufocante para quem não está acostumado, mas é genuíno. Não me lembro da última vez que alguém se preocupou se eu estava comendo direito ou dormindo o suficiente. Agora você tem uma família que se preocupa. Faz parte do pacote. Rafael a observou enquanto caminhavam. E você, está bem com tudo isso? Isabela parou de andar e se virou para ele. Sabe, quando acordei hoje de manhã, pensei que me sentiria estranha, como se estivesse representando um papel. Mas no cartório, quando disse aquelas palavras, senti que estava fazendo a coisa certa. Mesmo sabendo que é temporário, especialmente sabendo que é temporário, Isabela respondeu pensativamente. Às vezes, as situações temporárias nos ensinam as lições mais importantes sobre nós mesmos. Rafael não soube o que responder. Havia uma sabedoria nas palavras de Isabela
que o desafiava de formas que ele não conseguia compreender completamente. Quando chegaram ao prédio onde passariam os próximos 2 anos de suas vidas, Rafael se deu conta de que algo havia mudado nele durante aquele dia. Era pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Uma curiosidade genuína sobre a mulher que agora carregava seu sobrenome. E isso o assustava mais do que qualquer crise financeira que já havia enfrentado. A primeira semana no apartamento passou como uma dança cuidadosa entre 2 estranhos, aprendendo os passos um do outro. Rafael acordava às 5 da manhã para correr no Ibirapuera antes do trabalho. Isabela saía para o hospital às 6h30, sempre carregando uma marmita que preparava na noite anterior. Eles se cumprimentavam educadamente na cozinha, compartilhavam informações básicas sobre horários e mantinham uma distância respeitosa. Rafael havia transformado o quarto maior em seu escritório pessoal, instalando 3 monitores e uma estação de trabalho que funcionava até altas horas. Isabela escolheu o quarto menor, que decorou com simplicidade. Uma cama de solteiro, uma pequena estante com livros de enfermagem e alguns de espiritualidade, e uma foto da família na cabeceira. Na quinta-feira da primeira semana, Rafael chegou do trabalho mais tarde que o usual, exausto após uma reunião tensa com investidores. Encontrou Isabela na sala, assistindo a um filme antigo na televisão, vestindo um pijama simples e comendo pipoca de uma tigela grande. "Oi", ela disse sem tirar os olhos da tela. "Como foi o dia?" Rafael ficou parado por um momento. Era a primeira vez que alguém perguntava sobre seu dia sem querer algo em troca. "Complicado. E o seu?" "Perdemos um paciente hoje. Um senhor de 72 anos que estava internado há 1 mês." Isabela fez uma pausa no filme. "Às vezes esse trabalho é difícil?" Rafael se sentou no outro extremo do sofá. "É necessário, mas isso não torna mais fácil." Isabela ofereceu a tigela de pipoca. "Quer um pouco?" Rafael aceitou, surpreendido com a naturalidade do gesto. "O que está assistindo?" "A felicidade não se compra." Um clássico, sobre um homem que descobre que a vida vale muito mais do que ele imaginava. Rafael observou a tela. "Parece sentimental." "É, às vezes precisamos de um pouco de sentimentalismo para lembrar do que realmente importa." Isabela o observou de soslaio. "Você assiste filmes?" "Documentários. Ocasionalmente algo sobre negócios." "Que triste", Isabela disse sem maldade. "Filmes são janelas para outros mundos, outras possibilidades. Prefiro o mundo real. O mundo real inclui esperança, sonhos, segundas chances. Esse filme fala sobre isso." Rafael ficou assistindo, mais por cortesia do que por interesse. Mas conforme a história se desenrolava, se viu prestando atenção. Havia algo na mensagem do filme que ressoava de forma estranha em sua mente. "Por que você escolheu ser enfermeira?" perguntou durante um intervalo comercial. Isabela pensou por um momento. "Quando eu tinha 12 anos, minha avó ficou muito doente. Passamos meses no hospital e eu via como as enfermeiras faziam a diferença não apenas no tratamento médico, mas no conforto emocional. Uma delas, Dona Conceição, sempre dizia que cuidar das pessoas era cuidar de pequenos milagres disfarçados de gente comum. E você acreditou nisso?" "Acredito até hoje. Cada pessoa que cuido carrega uma história única, sonhos únicos, uma centelha única de divindade." Rafael a observou atentamente. "Mesmo os difíceis? Os que são grosseiros ou ingratos?" "Especialmente esses." Isabela sorriu. "Geralmente são os que mais precisam de gentileza." "Isso não é ingenuidade?" "Talvez, mas prefiro ser ingênua e manter a esperança do que ser cínica e perder a capacidade de ver o bem nas pessoas." Rafael ficou em silêncio, processando as palavras. Havia algo na filosofia de vida de Isabela que o desafiava profundamente. Ele havia construído seu sucesso na base da desconfiança calculada, sempre esperando o pior das pessoas para não se decepcionar. "E você?" Isabela perguntou. "O que te fez escolher tecnologia?" "Controle", Rafael respondeu sem hesitar. "Na tecnologia, se você programa corretamente, obtém resultados previsíveis. Não há variáveis emocionais, não há traições, não há promessas quebradas. Parece solitário. Parece seguro." Isabela estudou o rosto dele. "Segurança emocional pode se tornar uma prisão emocional. E vulnerabilidade emocional pode se tornar uma devastação emocional."
Touché, Isabela sorriu. Mas não acha que vale a pena o risco? Não sei. Nunca tentei. Nunca? Rafael hesitou. Era a primeira vez que alguém fazia perguntas tão diretas sobre sua vida pessoal. Uma vez, na faculdade, não terminou bem. O que aconteceu? Descobri que ela estava comigo pelo dinheiro que eu estava começando a ganhar. Quando os negócios ficaram ruins temporariamente, ela desapareceu. Isabela fez uma expressão de genuína tristeza. Sinto muito. Deve ter sido terrível descobrir isso. Foi uma lição valiosa. As pessoas sempre querem alguma coisa. Nem todas. Todas. Isabela se virou para encará-lo completamente. Eu não quero nada de você além do que já está acordado entre nós. Ainda? Nunca, Isabela disse com firmeza. Não é quem eu sou. Rafael a observou procurando sinais de falsidade, mas encontrou apenas honestidade crua. Era desconcertante. O filme recomeçou e eles assistiram em silêncio confortável. Quando terminou, Isabela se levantou para levar a tigela vazia para a cozinha. Isabela, Rafael a chamou quando ela estava quase no corredor. Sim? Obrigado. Por não tornar isso mais complicado do que precisa ser. Isabela sorriu. Boa noite, Rafael. Que você tenha sonhos tranquilos. Depois que ela se retirou, Rafael ficou sozinho na sala, olhando para a tela escura da televisão. Pela primeira vez em anos, se perguntou se havia construído muros tão altos ao redor de si mesmo que havia esquecido como era existir do lado de fora deles. E pela primeira vez em anos, essa pergunta não o aterrorizou completamente. O primeiro mês de casamento transcorreu com a precisão de um cronômetro suíço. Rafael e Isabela haviam estabelecido uma rotina que funcionava perfeitamente. Horários respeitados, espaços pessoais mantidos, educação cordial preservada. Era quase como dividir um apartamento com um colega de quarto muito bem educado, exceto pelo pequeno detalhe de que eram legalmente casados. Na segunda-feira da quinta semana, Rafael chegou em casa para encontrar Isabela sentada à mesa da cozinha, cercada por livros médicos e anotações, mas com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Isabela! Rafael parou na porta sem saber se deveria se aproximar ou dar privacidade. Está tudo bem? Ela rapidamente enxugou os olhos. Desculpe, não queria que você me visse assim. Foi um dia difícil. Rafael hesitou por um momento, então se sentou na cadeira ao lado dela. Quer falar sobre isso? Isabela olhou para ele, surpresa com a oferta. Nas semanas anteriores, suas interações haviam sido sempre superficiais, educadas, seguras. É Miguel, ela disse finalmente. O menino de 6 anos que mencionei quando nos conhecemos. Ele finalmente conseguiu a cirurgia cardíaca, mas houve complicações. Está na UTI há 3 dias. Rafael observou o sofrimento genuíno no rosto de Isabela. Você se apega muito aos pacientes. Sei que não deveria, mas... Isabela suspirou. Miguel me lembra meu irmão mais novo que morreu quando eu tinha 15 anos. Leucemia. Mesmo nome, mesmos olhos verdes, mesmo sorriso. Você nunca mencionou um irmão. Dói demais falar sobre ele. Miguel tinha apenas 8 anos quando partiu. Estava tão cheio de vida, de sonhos. Isabela parou, a voz embargada. Foi quando minha fé foi testada pela primeira vez de verdade. Rafael se viu fazendo algo que não fazia há anos. Ouvindo genuinamente alguém falar sobre dor, sem tentar resolver o problema ou mudar de assunto. E o que aconteceu com sua fé? Quase a perdi. Passei meses furiosa com Deus, questionando por que uma criança inocente tinha que sofrer tanto. Isabela olhou para as próprias mãos. Mas então percebi que a dor que eu sentia era proporcional ao amor que eu tinha por ele. E esse amor não podia ser criado do nada. Tinha que vir de algum lugar maior. Não entendo. Isabela se virou para olhá-lo diretamente. Se somos capazes de amar tão profundamente, se podemos sentir compaixão por estranhos, se conseguimos nos sacrificar por outros, de onde vem essa capacidade? A evolução explica a sobrevivência, mas não explica por que arriscamos nossas vidas para salvar pessoas que nem conhecemos. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras. Era uma perspectiva que nunca havia considerado. E agora com Miguel, Isabela continuou. Sei que não posso salvá-lo sozinha, mas posso estar presente. Posso segurar a mão dele quando estiver com medo.
Posso rezar mesmo que você ache isso inútil. Eu não acho inútil, Rafael disse, surpreendendo a si mesmo. Eu só não entendo. Não precisa entender para respeitar. Rafael observou os livros espalhados na mesa. O que está estudando? Procedimentos de UTI pediátrica. Quero ter certeza de que estou fazendo tudo certo quando voltar amanhã. É seu dia de folga amanhã. Miguel não tem folga da luta dele. A dedicação pura e desinteressada de Isabela tocou algo profundo em Rafael. Ele estava acostumado com pessoas que faziam cálculos para cada ação, que mediam custos e benefícios antes de se comprometerem com qualquer coisa. Ali estava uma mulher que estava disposta a sacrificar seu descanso por uma criança, que nem sequer era sua responsabilidade oficial. Posso fazer algo para ajudar? Rafael perguntou, e imediatamente se questionou de onde havia vindo essa oferta. Isabela o olhou com surpresa genuína. Você faria isso? Não sei o que posso fazer, mas... Na verdade, Isabela hesitou. Há algo. O hospital está precisando de novos equipamentos para a UTI pediátrica. Monitores cardíacos, principalmente. Mas o orçamento público é muito limitado. Rafael entendeu imediatamente. Quanto custaria? Rafael, não quero que você pense que estou me aproveitando do nosso acordo. Quanto? Ele repetiu, mais firmemente. Isabela suspirou. Cerca de R$ 200.000 para os equipamentos básicos que fariam diferença imediata. Para Rafael, era uma quantia que ele gastava em entretenimento corporativo em 2 meses, mas para o hospital público onde Isabela trabalhava, provavelmente representava uma impossibilidade orçamentária. Amanhã de manhã farei a transferência, ele disse simplesmente. Isabela ficou boquiaberta. Rafael, eu não posso aceitar isso. Não é para você. É para o Miguel e todas as outras crianças que precisam desses equipamentos. Mas por quê? Você nem acredita em... Não preciso acreditar em milagres para acreditar em você. Rafael interrompeu e as palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo novo entre eles. Isabela olhou para Rafael como se o estivesse vendo pela primeira vez e Rafael se deu conta de que havia acabado de revelar mais sobre si mesmo do que pretendia. Obrigada, Isabela disse finalmente, sua voz carregada de emoção. Isso significa mais do que você pode imaginar. Só não conte para ninguém que fiz isso. Tenho uma reputação de empresário implacável para manter. Isabela sorriu através das lágrimas. Seu segredo está seguro. Mas posso fazer uma pergunta? Pode. O que aconteceu com aquele menino que perdeu os pais aos 18 anos? Onde ele está escondido atrás de todo esse sucesso empresarial? A pergunta atingiu Rafael como um soco no estômago. Por um momento, ele se viu tentado a dar uma resposta evasiva, a reconstruir os muros que havia baixado momentaneamente. Mas havia algo nos olhos de Isabela que tornava a honestidade inevitável. Eu o enterrei junto com meus pais, Rafael disse finalmente. Achei que seria mais seguro assim. E foi. Rafael olhou para a mulher à sua frente, essa estranha que havia se tornado sua esposa, que chorava por crianças doentes, que acreditava em milagres e o desafiava sem julgá-lo. Não sei mais, admitiu. E pela primeira vez em 15 anos, Rafael se permitiu questionar se a segurança emocional valia o preço da solidão absoluta. Na manhã seguinte, Rafael acordou mais cedo que o usual e encontrou Isabela já vestida com o uniforme do hospital, preparando café na cozinha. Seus olhos estavam inchados de uma noite mal dormida, mas havia uma determinação feroz em sua postura. Miguel passou a noite bem, ela disse sem preâmbulos, como se soubesse exatamente o que Rafael estava pensando. Liguei para o hospital às 5 da manhã. Rafael serviu café para si mesmo, notando que Isabela havia preparado exatamente do jeito que ele gostava. Forte, sem açúcar. Era um pequeno gesto de atenção que o tocou mais do que deveria. A transferência foi feita há 1 hora, ele disse, mostrando o comprovante no celular. Os equipamentos podem ser encomendados hoje mesmo. Isabela parou de mexer no açúcar do próprio café e o encarou. Rafael, eu... Não precisa me agradecer novamente. Não ia agradecer. Ia perguntar se você gostaria de conhecer Miguel. A pergunta pegou Rafael completamente desprevenido. Eu sei que não é seu ambiente, e sei que você não acredita no que eu acredito, mas...
Isabela hesitou, escolhendo as palavras. Acho que seria bom para ele conhecer a pessoa que tornou possível os novos equipamentos que vão ajudá-lo. Isabela, eu não sou bom com crianças. Não precisa ser bom. Precisa apenas ser você. Rafael considerou a proposta. A ideia de entrar em um hospital, de ver uma criança doente, de estar presente em meio a tanto sofrimento, o deixava profundamente desconfortável. Mas havia algo na forma como Isabela havia feito o pedido, não como uma cobrança, mas como um convite genuíno, que tornava impossível recusar. Que horas você termina o plantão? Às 6. Passo para buscá-la às 6h15. O sorriso que iluminou o rosto de Isabela foi tão radiante que Rafael sentiu algo se mover em seu peito. O Hospital Municipal da cidade de Tiradentes era exatamente o que Rafael esperava. Corredores lotados, equipamentos antigos, o cheiro característico de desinfetante misturado com sofrimento humano. Mas havia algo mais que ele não esperava. Uma energia de esperança que parecia emanar dos próprios funcionários. Isabela o guiou pelos corredores, cumprimentando colegas e pacientes pelo caminho. Era evidente que ela era querida ali, não apenas respeitada como profissional, mas genuinamente amada como pessoa. Isa! Uma criança de uns 10 anos acenou da cadeira de rodas. Quem é o moço de terno? Este é meu marido, Rafael. Isabela respondeu naturalmente. E Rafael notou que ela não hesitou em usar a palavra marido, mesmo sabendo que era tecnicamente verdadeira, mas emocionalmente complexa. Ele é bonito, a menina disse sem filtro. Você tem sorte, Isa. Isabela riu. Obrigada, Júlia. Como está se sentindo hoje? Melhor. Mamãe disse que amanhã posso ir para casa. Enquanto Isabela conversava com Júlia, Rafael observou a interação. Havia uma genuinidade na forma como Isabela tratava cada paciente, não como casos médicos, mas como pessoas inteiras com histórias, sonhos e medos únicos. Pronto para conhecer Miguel? Isabela perguntou quando se despediram de Júlia. A UTI pediátrica era um ambiente ainda mais intenso. Crianças pequenas conectadas a máquinas que bipavam constantemente, pais com rostos marcados pela preocupação, a tensão silenciosa da luta entre vida e morte. Miguel estava no leito 7, menor do que Rafael havia imaginado, mas com olhos verdes brilhantes que se iluminaram quando viu Isabela. Tia Isa, você veio no seu dia de folga? Claro que vim, meu príncipe. Como você está se sentindo? Um pouco cansado, mas o doutor disse que estou melhorando. Miguel então notou Rafael parado ao lado da cama. Quem é ele? Este é Rafael, meu marido. Lembra que eu contei que me casei? Miguel estudou Rafael com a curiosidade desarmada das crianças. Você parece sério. Rafael se viu sorrindo involuntariamente. E você parece corajoso. Tenho que ser. Mamãe fica triste quando eu tenho medo. A simplicidade da resposta tocou Rafael profundamente. Ali estava uma criança de 6 anos, enfrentando uma situação que aterrorizaria a maioria dos adultos, preocupada em proteger os sentimentos da mãe. Posso te contar um segredo? Rafael disse, surpreendendo a si mesmo ao se sentar na cadeira ao lado da cama. Miguel assentiu eagerly. Às vezes os adultos também ficam com medo, mas o que nos torna corajosos não é não ter medo. É fazer o que é certo mesmo quando estamos com medo. É isso que a tia Isa sempre diz. Miguel sorriu. Ela disse que você ajudou a conseguir máquinas novas para ajudar as crianças daqui. Rafael olhou para Isabela, que estava observando a interação com um sorriso suave. A tia Isa que fez todo o trabalho difícil. Eu só ajudei um pouquinho. Mamãe sempre diz que quando pessoas boas se juntam, acontecem milagres. Miguel disse com a sabedoria inocente das crianças. Rafael ficou em silêncio por um momento. Havia algo na pureza da fé de Miguel, que era ao mesmo tempo tocante e desafiadora. Não havia cálculos, não havia segundas intenções, apenas uma confiança simples de que as coisas boas eram possíveis. Eles passaram mais 20 minutos conversando. Miguel contou sobre seus desenhos animados favoritos, sobre o cachorro que queria ter quando saísse do hospital, sobre os sonhos de se tornar médico para ajudar outras crianças. Rafael se viu genuinamente interessado, fazendo perguntas e rindo das observações engraçadas do menino. Quando finalmente se despediram, Miguel segurou a mão de Rafael. Obrigado por cuidar da tia Isa. Ela cuida de todo mundo,
mas às vezes esquece de cuidar dela mesma. Do lado de fora do hospital, Rafael e Isabela caminharam em silêncio até o carro. O sol estava se pondo, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Obrigada por ter vindo, Isabela disse finalmente. Obrigado por me convidar. O que achou do Miguel? Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Ele me fez lembrar de algo que havia esquecido. O quê? Que coragem não é a ausência de medo, é agir certo apesar do medo. Isabela sorriu. Parece que vocês dois se entenderam. Isabela! Rafael parou de andar e se virou para encará-la. Hoje vi algo que não consegue ser explicado apenas por treinamento médico ou dedicação profissional. Vi amor genuíno, e isso me fez pensar sobre o quê? Sobre a possibilidade de que talvez eu tenha estado errado sobre algumas coisas. Isabela o observou atentamente. Quais coisas? Sobre milagres, sobre o fato de que talvez eles não sejam eventos sobrenaturais grandiosos. Talvez sejam pessoas como você, dedicando suas vidas a cuidar de pessoas como Miguel. O sorriso que Isabela deu a Rafael naquele momento foi diferente de todos os outros. Era mais profundo, mais íntimo, carregado de uma compreensão que ia além das palavras. E Rafael se deu conta, com uma mistura de surpresa e terror, de que estava começando a se apaixonar por sua esposa de conveniência. 2 semanas depois da visita ao hospital, Rafael se encontrava trabalhando até mais tarde que o usual em seu escritório no apartamento. Os números na tela do computador dançavam à sua frente, mas pela primeira vez em anos, ele estava tendo dificuldade para se concentrar. Seus pensamentos continuavam derivando para Isabela. A forma como ela cantarolava baixinho enquanto cozinhava, como seus olhos se iluminavam quando falava sobre os pacientes, como havia transformado aquele apartamento frio em algo que realmente parecia um lar. O som da chave na porta o tirou dos devaneios. Isabela chegava do plantão noturno, provavelmente exausta. Rafael olhou o relógio. 6h40 da manhã. Rafael? A voz de Isabela soou preocupada. Você está acordado desde ontem? Ele se levantou e saiu do escritório, encontrando Isabela parada na sala, ainda vestindo o uniforme hospitalar. Seu rosto estava pálido, e havia algo em seus olhos que ele não conseguiu identificar imediatamente. Não consegui dormir. E você? Como foi o plantão? Isabela se sentou pesadamente no sofá e Rafael notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Miguel? Ele teve uma recaída na madrugada. Rafael sentiu algo gelado se formar em seu estômago. Como assim? O coração dele parou por 2 minutos. Conseguimos reanimá-lo, mas... Isabela parou, a voz embargada. Rafael, ele está muito fraco. Os médicos não sabem se ele vai conseguir resistir a outra cirurgia. Sem pensar, Rafael se sentou ao lado de Isabela e, pela primeira vez desde que se casaram, a puxou para um abraço. Ela se entregou ao gesto imediatamente, apoiando a cabeça em seu ombro, enquanto lágrimas silenciosas escorriam. Desculpe, ela murmurou contra seu peito. Sei que esse tipo de emoção te deixa desconfortável. Não me deixa, Rafael disse, surpreso ao perceber que era verdade. Não quando é você. Isabela se afastou ligeiramente para olhá-lo. Rafael, Isabela, preciso te contar algo. Rafael respirou fundo, sabendo que estava prestes a atravessar uma linha que não poderia ser desfeita. Estas últimas semanas, você mudou alguma coisa em mim. Não sei como ou quando aconteceu, mas... O telefone de Isabela tocou, interrompendo o momento. Ela atendeu rapidamente. Doutor Henrique, como ele está? Isabela ficou tensa, escutando atentamente. Entendi. Sim, estarei aí em 1 hora. Ela desligou e se virou para Rafael. Miguel melhorou durante a manhã. Os médicos acham que podemos tentar a 2ª cirurgia hoje à tarde. Isso é bom? É a única chance dele. Isabela se levantou determinada. Preciso voltar para lá. Isabela, você não dormiu. Está esgotada. Miguel precisa de mim. Miguel precisa que você esteja presente, não que você desmaie de exaustão no meio do hospital. Isabela parou, reconhecendo a lógica nas palavras de Rafael. Mas eu não consigo relaxar sabendo que ele está passando por isso sozinho. Ele não está sozinho. Tem uma equipe médica inteira cuidando dele. E tem você quando você estiver descansada o suficiente para realmente ajudar. Rafael se aproximou
e segurou gentilmente os ombros de Isabela. Deita e descansa algumas horas. Eu te acordo às 2 da tarde e te levo para o hospital. Ficamos lá juntos durante a cirurgia. Você faria isso? Isabela, Rafael disse, olhando diretamente em seus olhos. Eu faria qualquer coisa por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um significado que ia muito além do acordo original que haviam feito. Isabela o observou como se estivesse vendo algo novo em seu rosto. Você estava dizendo algo antes do telefone tocar, ela disse suavemente. Rafael hesitou. Era um momento decisivo. Ele poderia recuar para a segurança de sua zona de conforto ou dar o salto para o desconhecido. Estava dizendo que estou me apaixonando por você, ele disse, sua voz baixa, mas firme. E sei que isso não fazia parte do nosso acordo. Isabela ficou em silêncio por longos momentos, estudando o rosto dele. Rafael, sei que é complicado. Sei que mudou tudo entre nós. Mas não podia mais fingir que isso é apenas um arranjo comercial. Para mim também não é mais apenas um arranjo, Isabela admitiu, sua voz quase um sussurro. Há semanas que estou tentando entender o que sinto por você. E chegou a alguma conclusão? Isabela se aproximou, ficando tão perto que Rafael podia sentir o perfume suave que ela usava. Cheguei. Eu também estou me apaixonando por você. E isso me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Rafael sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Isabela, mas agora não posso pensar nisso. Ela continuou colocando a mão sobre o peito dele. Agora preciso focar no Miguel. Podemos conversar sobre nós depois que ele estiver seguro? Rafael cobriu a mão dela com a sua. Claro, mas quero que saiba que o que sinto por você é real. Não é gratidão, não é conveniência. É amor. Isabela se elevou na ponta dos pés e beijou suavemente os lábios de Rafael. Foi um beijo gentil, cheio de promessas não ditas e possibilidades futuras. Também te amo. Ela sussurrou contra seus lábios. E isso é o mais próximo de um milagre que já experimentei. Rafael a segurou mais perto, sentindo que todas as muralhas que havia construído ao redor do coração estavam desabando irreversivelmente. E pela primeira vez em 15 anos, ele não estava com medo da vulnerabilidade. Estava com medo apenas de perder a mulher que havia ensinado seu coração a bater novamente. O corredor da UTI pediátrica nunca havia parecido tão longo. Rafael caminhava ao lado de Isabela, observando a determinação silenciosa estampada em seu rosto. Eram 4 da tarde, e Miguel estava na sala de cirurgia há 2 horas. A segunda operação no coração era mais complexa que a primeira, e o tempo estava se arrastando com a lentidão agonizante de um pesadelo. Isabela havia dormido apenas 3 horas, mas parecia renovada pela força de vontade pura. Rafael, por sua vez, descobriu que esperar por notícias sobre uma criança que havia conhecido por apenas alguns minutos era mais angustiante do que qualquer negociação empresarial que já havia enfrentado. Senhor e senhora Mendonça, a voz do Dr. Henrique os fez se virar imediatamente. O cirurgião pediátrico, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e mãos firmes, se aproximava com uma expressão que Rafael não conseguiu decifrar. Como ele está? Isabela perguntou, sua voz controlada, mas tensa. A cirurgia foi um sucesso técnico, Dr. Henrique disse, e Rafael sentiu Isabela relaxar ligeiramente ao seu lado. Conseguimos corrigir a malformação e o coração está respondendo bem. Mas... Rafael se ouviu perguntando. Miguel perdeu muito sangue durante o procedimento. Estamos fazendo transfusões, mas seu tipo sanguíneo é raro. AB negativo. Nosso banco de sangue está praticamente esgotado desse tipo. Isabela empalideceu. Quanto tempo temos? Algumas horas no máximo. Já contactamos outros hospitais, mas... Eu sou AB negativo, Rafael interrompeu, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Dr. Henrique o olhou atentamente. Tem certeza? Absoluta. Faço exames regulares por questões de seguro de vida. Rafael, Isabela o encarou. Você não precisa fazer isso. Claro que preciso. Rafael já estava tirando o paletó. O que preciso fazer? 2 horas depois, Rafael estava deitado em uma maca na sala de transfusão, observando seu sangue fluir através de tubos transparentes em direção ao garoto que havia tocado seu coração de formas inesperadas. Isabela estava sentada ao seu lado, segurando sua mão livre. Dói? Ela perguntou.
Nem um pouco. Rafael sorriu para ela. Na verdade, é estranho dizer isso, mas me sinto útil, de uma forma diferente. Diferente como? Na empresa, quando ajudo alguém, sempre há um retorno esperado. Aqui estou dando algo sem esperar nada em troca. É libertador. Isabela apertou sua mão. Bem-vindo ao mundo dos milagres cotidianos. Ainda não sei se acredito em milagres, Rafael disse pensativamente. Mas estou começando a acreditar em algo maior do que eu mesmo. É um começo. A enfermeira verificou os equipamentos e anunciou que a transfusão estava completa. O sangue está sendo direcionado para Miguel agora. Em algumas horas, saberemos como ele responde. Rafael se sentou lentamente, sentindo-se ligeiramente tonto. Isabela imediatamente o apoiou. Devagar, ela disse com carinho. Você acabou de salvar uma vida. É permitido se sentir um pouco fraco. Nós salvamos, Rafael corrigiu. Se você não tivesse me trazido para conhecê-lo, se não tivesse me mostrado quem ele realmente é... Rafael, Isabela o interrompeu suavemente. Posso te contar algo que percebi hoje? Claro. Quando você disse que estava se apaixonando por mim esta manhã, meu primeiro pensamento foi de pânico. Não porque não sentia o mesmo, mas porque tinha medo de que você mudasse de ideia quando conhecesse quem eu realmente sou. O que você quer dizer? Isabela respirou fundo. Quero dizer que sou uma mulher que chora por crianças que nem são minhas filhas, que acredita em orações e milagres, que às vezes trabalha de graça porque há pessoas que precisam mais do que eu, que gasta o dinheiro da comida para comprar remédios para pacientes que não podem pagar. Rafael a observou atentamente. E tinha medo de que você achasse isso tudo tolice sentimental. Rafael se virou para encará-la completamente. Isabela, você quer saber o que eu realmente penso sobre quem você é? Ela assentiu. Penso que você é a pessoa mais forte que já conheci. Não porque não tem medo ou não sente dor, mas porque sente tudo isso. E ainda assim escolhe amar, escolhe se importar, escolhe acreditar que vale a pena lutar pelo bem. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Rafael, e penso que você me ensinou que força não é construir muralhas ao redor do coração. É ter a coragem de mantê-lo aberto, mesmo depois de ter sido ferido. Isabela se inclinou e o beijou. Um beijo mais profundo e mais íntimo do que o primeiro. Quando se separaram, Rafael viu algo novo nos olhos dela. Não apenas amor, mas confiança completa. Senhor e senhora Mendonça? Dr. Henrique apareceu na porta e desta vez seu rosto estava iluminado por um sorriso genuíno. Miguel está acordado e perguntando pela tia Isa. O quarto de Miguel parecia diferente agora. Os monitores bipavam em ritmo constante e saudável, e embora o menino estivesse pálido e fraco, seus olhos verdes brilhavam com vida. Tia Isa, ele disse com uma voz rouca, mas alegre. Você veio. Claro que vim, meu príncipe. Como você está se sentindo? Cansado, mas bem. O doutor disse que vou poder ir para casa na semana que vem. Miguel então notou Rafael. Oi, Rafael. Mamãe disse que você deu seu sangue para mim. Rafael se aproximou da cama. Como você se sente sabendo que agora somos quase irmãos de sangue? Miguel sorriu amplamente. Mamãe sempre diz que família não é só quem nasce junto. É quem escolhe ficar junto. Sua mãe é muito sábia. Rafael, Miguel disse, sua voz ficando mais séria. Posso te pedir uma coisa? Claro. Cuida bem da tia Isa. Ela é especial. Rafael olhou para Isabela, que estava observando a interação com lágrimas nos olhos. Prometo, Miguel, para o resto da minha vida. Do lado de fora do hospital, enquanto caminhavam em direção ao carro, Isabela parou e se virou para Rafael. O resto da sua vida? Ela perguntou, referindo-se à promessa que ele havia feito a Miguel. É Isabela, Rafael disse, pegando as mãos dela. Sei que nosso acordo era de 2 anos, mas quero te pedir algo. O quê? Quero te pedir para tornar isso real. Completamente real. Não por conveniência, não por necessidade, mas porque não consigo imaginar minha vida sem você. Isabela sorriu através das lágrimas. Rafael Mendonça, você está me pedindo em casamento de verdade? Estou pedindo para você se casar comigo de novo. Desta vez por amor. Desta vez, para sempre. Isabela olhou para o céu estrelado de São Paulo. Sabe, há 6 meses, se alguém me dissesse que me casaria com um empresário ateu por interesse e acabaria me apaixonando perdidamente por ele, eu diria que era impossível. E agora?
Agora eu sei que os maiores milagres acontecem quando menos esperamos. Isabela sorriu e se aproximou dele. Sim, Rafael. Quero me casar com você de novo. Quero me casar com você todas as vezes que for necessário, para você entender que o amor que sinto por você é eterno. Rafael a beijou ali mesmo, na calçada em frente ao hospital, sob as luzes da cidade que havia testemunhado o início improvável de sua história de amor. E pela primeira vez na vida, Rafael Mendonça acreditou em milagres, não porque viu algo sobrenatural, mas porque viveu o milagre da transformação de um coração humano através do amor verdadeiro. 6 meses depois, eles renovariam os votos em uma cerimônia religiosa, cercados pela família Santos, que o havia adotado completamente, e por Miguel, que serviu como pajem, carregando as alianças com o sorriso mais radiante que São Paulo já havia visto. E Rafael descobriu que o verdadeiro milagre não estava em acreditar no impossível, mas em ter a coragem de acreditar na possibilidade infinita do amor humano.